Do livro Vinha de Luz, capítulo 148 de 180, Membros Divinos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Membros divinos. Ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam, inconscientes: hoje meu corpo atende a fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem, igualmente, os que flagelam a carne, através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre, em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. O Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas, para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem, que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos, em primeiro lugar. Emanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo que leva o título Membros Divinos. Com esse título, dado por Emmanuel, ele utilizou esta passagem evangélica que foi escrita por Paulo aos Coríntios. Disse ele: ora, vós sois corpo do Cristo
e seus membros em particular. Fazendo aqui um breve comentário sobre o que está escrito, os membros de nosso corpo são os braços, mãos, antebraços, ombros, quadril, coxas, pernas e pés. E esses membros nos dão a mobilidade, a sustentação e o equilíbrio. Por isto que ele disse que o nosso corpo é do Cristo e nossos membros, em particular, também, que é exatamente o que faz nos mover e fazer as coisas. Emmanuel vai nos explicar mais ainda sobre a lição. Diz ele que não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Está bem direto o que ele escreveu. Seria nós colocarmos nosso corpo físico ao excesso de bebida alcoólica, ao fumo, a todos os tipos que podemos fazer. E nós dedicamos para todas as atividades que são perniciosas. E nós queremos que o espírito nosso esteja aí voltado para a luz divina. É isto que ele diz, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo. E diz ainda que muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: hoje meu corpo atende a fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Esta frase reúne muito bem o que Emmanuel está querendo dizer. É como se você participasse de todos os tipos de coisas ruins para você mesmo, com o seu corpo, e depois você diz que agora eu vou na igreja encontrar Jesus. São dois pensamentos, é como se fossem duas pessoas. Nesta outra parte, ele diz que outros, depois de confiarem à mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. A palavra tutela significa apoio, amparo, e também a palavra magnus, que é relevante, que é amplo, importante. Daí entendemos que algumas pessoas, algum grupo que estão nesse tipo de atitude, de pensamento, o apoio que eles estão tendo é do vício. O vício é que está dando apoio à sua vida. Agora, quanto à decrepitude, ou seja, a vida vai passando, a pessoa envelhece. E ele acredita que aí sim ele vai examinar esses magnos, esses importantes problemas espirituais. Então, desta feita, na mocidade, ele faz tudo o que pode e o que não pode, para ele mesmo. E daí ele acha que quando ele estiver idoso, ele vai se preocupar, examinar as questões espirituais. E existe também outro grupo, igualmente aqueles que flagelam a carne, através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso
tão somente alguns fenômenos de epiderme. Nós já tivemos notícias de povos que eles flagelam a carne. Em determinado momento do ano, eles pegam chicotes e batem neles mesmos, até a ponto de tirar sangue. E eles acreditam com isto que eles estão aprimorando a sua alma. É um pensamento equivocado, porque ele fazendo isto não vai resultar em nada na sua questão moral. E como o Emmanuel diz, que vai ter somente fenômenos de epiderme. É só essas questões mesmo de pele. Continua dizendo que todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre em particular. Emmanuel diz que todas essas classes que nós aqui mencionamos, essas 3 classes principalmente, eles desconhecem o que é ter a vida em Cristo, que é um equilíbrio justo. Isto é, nós temos que nos ajustar para nós termos o maior equilíbrio possível. E nós temos que encarnar os sentimentos e os desígnios de todas as linhas do serviço terrestre. Então nós temos que absorver esses desígnios que Jesus nos deixou no seu Evangelho, fazendo disto um modo de vida, todos os dias. É isto que nós temos que fazer, é equilíbrio. E ele coloca que Paulo de Tarso asseverou que os membros do Mestre somos nós. Nós somos os membros do Mestre. Significa que nós temos a parte a fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, que é exatamente isto, porque precisamos de fazer. E não é para Jesus, é para nós mesmos. Nesta outra parte, ele diz: onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. Emmanuel diz que onde estivermos, então não importa o lugar, pode ser qualquer lugar, nós temos que atender este impositivo, ou seja, nós somos forçados a essas tarefas. E nós temos que estar convencidos que nossas mãos substituem a do celeste trabalhador, ou seja, de Jesus, embora em condição precária. O que ele diz é que nós precisamos desses nossos membros para fazer a tarefa que Jesus nos designou. E isto nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós temos que ter essa noção. Nós estamos substituindo ali de forma precária, exatamente, mas nós temos que fazer a nossa parte. E ele diz ainda que o Senhor age em nós a favor de nós. Então, quando nós estamos receptivos, Jesus, os nossos mentores, todos os espíritos benfeitores, eles agem em nós quando nós estamos receptivos. E aí nós fazemos aquilo que é preciso ser feito, mas o maior beneficiado é nós mesmos.
E ele diz que é indiscutível que Jesus pode tudo, mas, para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem, que lhe procura as determinações. A palavra prescinde é que seria dispensa. Então ele está dizendo que Jesus pode tudo, mas, para fazer tudo, ele não dispensa a nossa colaboração e que procura estas determinações, porque se nós não estivermos focados nessas determinações de Jesus, nós não vamos ser instrumentos. Muito pelo contrário, nós vamos ser entraves. E diz ainda que os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Então, se nós engajamos e somos cooperadores fiéis do Evangelho, o nosso corpo integralmente, a nossa mente, tudo, nós estamos nesse trabalho da obra do Cristo Jesus. E diz ainda que haja, pois, entre o servo e o orientador, legítimo entendimento. Desta forma, é preciso que nós, como servos, nós estejamos com um grande entendimento, bem afinado com os propósitos de Jesus. Como que nós vamos fazer aquilo para Jesus, que na verdade, em primeiro lugar, é para nós mesmos, se nós não sabemos, nós não seguimos o que Jesus nos orientou? Na conclusão, ele diz: Jesus reclama instrumentos e companheiros. Ele está fazendo uma afirmação que Jesus precisa de nós e dos instrumentos que nós temos que fazer. Tudo isso ele precisa. Mas, no fundo, nós é que precisamos dele. E continua dizendo que quem puder satisfazer um imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos, em primeiro lugar. A palavra imperativo é indiscutível e incontestável. Então, se nós queremos satisfazer esta incontestável e sublime tarefa, é necessário que nós possamos comparecer diante de Jesus. Comparecer diante de Jesus é nós estarmos imbuídos com o propósito que ele nos ensinou. Mesmo, como disse Emmanuel, de forma precária, mas nós temos que dar o que nós temos de melhor. E para isso nós temos que estar demonstrando harmonia de vistas e objetivos. Nós temos que já ter traçado os nossos objetivos para que nós possamos praticar essa tarefa que Jesus nos incumbiu. Uma lição para nos acordar, para que nós possamos refletir como está a nossa vida, como estamos levando esta vida aqui na carne. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.